Bom, dando continuidade, então hoje a gente vai ver ali os ensaios de sequência zero que se faz ali para todos os modelos, os tipos de ligação de transformadores, tá? Então a impedância oferecida às correntes de sequência zero será simulada com ensaio de curto-circuito, simulando as condições de sequência zero estipuladas no teorema das componentes de sequência, né? Que as condições de sequência zero, né, que foram estipuladas, elas nos dizem que tem que ter três correntes aqui iguais, né, três componentes iguais de corrente e em fase, né? Isso só pode ser conseguido se a gente aplicar uma fase só, né, aqui no, nos três enrolamentos ali, né, tem que ter a mesma tensão, a mesma corrente, a mesma fase, né, então a gente coloca a mesma fonte aqui ligada nos três do primário e para a gente estar conseguindo, né, medir o ramo série, né, os parâmetros em série do transformador, a gente tem que fazer um ensaio de curto-circuito, né, que nem a gente viu nas aulas de transformadores, aí então a gente coloca o secundário em curto e mede aqui a tensão, né, com a tensão aplicada e a corrente aqui que teve numa fase, tu sabe a impedância aqui que cada uma das fases vai ter e vai oferecer ali para as condições de sequência zero, né. Então aqui na análise, né, de curto-circuito a gente simplesmente desconsidera, né, o ramo paralelo ali do transformador, que é composto ali pela reatância de magnetização e aquela resistência, né, que representa as perdas do núcleo. Porque essa corrente, né, que entra ali, né, na derivação do transformador ali, né, ela é uma corrente muito pequena, né, perto das correntes que passam ali nos ramos série, né, principalmente numa condição de curto-circuito. Então a gente pode desprezar, tá, o ramo paralelo e fazer só ensaio de curto para obter os parâmetros aqui do ramo série do transformador. E agora a gente vai ver para cada tipo de transformador aqui a impedância de sequência zero, né. Então o primeiro caso aqui é o de sequência zero do transformador trifásico de núcleo envolvente ou banco monofásico ligado em YY, né, com os dois lados aterrados. O banco trifásico formado por transformadores monofásicos do tipo núcleo envolvido ou envolvente tem o mesmo comportamento do transformador trifásico de núcleo envolvente, né, quando analisado em relação à sequência zero. Então o ensaio que se faz também é esse aqui. É sempre um ensaio de curto-circuito, né. Como os dois são a configuração aterrada, né, então aqui o neutro é aterrado dos dois lados, para simular as condições de sequência zero lá impostos no teorema das componentes simétricas, eu aplico a mesma tensão nas três fases, né, para obter tensões e correntes aqui de mesma fase nas três fases do transformador. Logo eu vou estar obtendo aqui uma corrente que se divide em três, uma corrente igual, porque a impedância do transformador aqui é igual. Essa corrente aqui é IOP, né, a corrente de primário. Aqui obviamente ela vai ser três vezes, né, e aqui ela se divide em três. Aqui ela retorna pelo terra, né, até a fonte aqui, novamente três vezes IOP. Então aqui eu vou estar obtendo aqui três correntes também, que vão estar em fases, né, vou estar induzindo aqui três tensões. Cada fase aqui induzindo a sua corrente na sua respectiva fase, então essa fase com asterisco aqui vai estar induzindo essa corrente IOS aqui nessa fase aqui. Essa fase aqui com o símbolo do círculo vai estar induzindo nessa aqui, e essa aqui com o símbolo do quadrado nessa aqui, né. Então, como esse transformador ele é aterrado, ele oferece caminho para a corrente de sequência zero, pode perfeitamente circular essa corrente aqui em loop, né. E a impedância de sequência zero, então, ela vai ser simplesmente essa fonte aqui, dividido por uma das correntes aqui, porque a gente está medindo para uma fase, né. E então a gente vai ver que é exatamente igual a impedância de sequência positiva e a impedância de sequência negativa, porque a gente estava determinando os parâmetros série, né, do transformador. E se vocês voltarem lá na aula passada, a gente viu o ensaio de sequência positiva e negativa, vocês vão ver que é exatamente a mesma impedância, né, que é a impedância aqui da bobina do transformador. Então, o circuito equivalente por fase, de sequência para uma fase de sequência zero dessa configuração YY aqui, ela é equivalente a essa figura aqui. Então a gente tem o lado primário e o lado secundário, tá? Então no diagrama isso significa que uma corrente pode circular, passar por essa impedância aqui e chegar ao secundário. Porque aqui no primário tem uma corrente e essa corrente ela vai se refletir perfeitamente no secundário. Logo aqui eu obtenho esse diagrama, onde aqui é tudo uma linha contínua, não tenho nada, nenhuma separação aqui entre o primário e o secundário. Justamente porque a corrente aqui ela passa, né, refletida do primário para o secundário. A segunda configuração, então, é a estrela aterrado e delta no secundário. Quando eu colocar primeiramente aqui a tensão a mesma tensão nas três fases do primário, aqui, né, do lado Y, né, estrela, eu vou ter a mesma corrente que eu tinha antes no ensaio anterior, né. Eu vou ter uma corrente que passa por aqui, cada uma das fases, e retorna pelo terra até o negativo da fonte aqui, né, até a referência, aliás.
E isso vai me gerar nesse secundário aqui uma corrente que vai circular em loop fechado aqui no triângulo, né, nas bobinas, nas 3 bobinas em triângulo do secundário. A corrente que vai para a linha aqui vai ser zero, né? Porque eu estou induzindo aqui tensões em fase aqui no secundário, elas não vão estar defasadas. Logo a corrente aqui vai estar toda em fase, né? Ela tem que circular aqui em loop fechado, o que vai me gerar uma corrente aqui que é igual a zero. Então a impedância aqui vista pela fonte aqui, né, por essa fonte aqui no lado y, ela é simplesmente E sobre IOP, né, o mesmo ensaio que a gente tinha aqui, que é igual a Z1, que é igual a Z2, né. E se a gente aplicar agora, em vez de aplicar a fonte aqui, aplicar nesse lado aqui, né, no lado triângulo, como nenhuma corrente pode circular aqui, porque se vocês verem aqui esse potencial, ele se estende para cá, se estende para cá, e se estende desse lado aqui, logo não existe nenhuma diferença de potencial aqui nessas bobinas, não tem a possibilidade de circulação de corrente, né? Se a corrente aqui nesse lado é zero, a corrente no lado y aqui também vai ser zero, né? Se a gente lembrar ali, né, das forças magnetomotrizes, N1 e 1 tem que ser igual a N2 e 2, né? Se essa corrente aqui desse lado, as 3 aqui são zero, aqui também a corrente aqui vai ser zero. Logo, se eu aplico uma fonte de tensão e a corrente aqui é zero, significa que a impedância vista pela fonte aqui no lado triângulo aqui, ela é infinita, né? Então aqui ZOY aqui, visto pela fonte, é infinito. Então para mim representar isso, né, num diagrama equivalente aqui, do lado Y, que nem a gente viu, tem essa impedância ZOY, que é essa impedância aqui. Mas olhando do lado do triângulo para dentro do sistema, então a impedância é infinita, né? O que equivale ao deixar aqui uma lacuna, né? Ou seja, não vai ter nenhuma corrente para cá. Então, se eu tiver um desequilíbrio que gere componentes de sequência zero aqui desse lado, ela vai ficar só desse lado do transformador, né? Do lado Y aqui, né? Nas linhas aqui, ela vai ser zero. Né? Então, essa componente de sequência zero, esse reflexo aqui da sequência zero, ele vai existir só fechado aqui dentro do transformador, mas não vai gerar desequilíbrio, não vai gerar nenhum tipo de corrente para as correntes de linha, né, para tudo que tiver à direita desse transformador. Então, por isso que está aberto aqui no lado secundário. Né. Bom, a sequência zero do transformador trifásico de núcleo envolvente ou banco monofásico ligado em estrela, né, sem estar aterrado agora, e do outro lado é delta, né, estrela delta. Então, nesse caso, nenhum dos lados haverá corrente de sequência zero porque não há retorno, né. Então, se eu não tenho possibilidade da corrente retornar aqui, né, de ela entrar aqui e retornar por um caminho, não vai ter, então, a impedância de sequência zero, né, ela vai ser infinita. E se não tem corrente aqui no primário, né, nas bobinas do primário, então nenhuma corrente também vai estar circulando aqui no secundário, tanto nas fases aqui como nas linhas aqui, né, a corrente vai ser zero em todo o sistema. Então, por isso que, como eu tinha comentado, né, em aulas passadas ali, quando a gente não tem caminho de retorno, né, para corrente de sequência zero, quando não tem neutro ou terra, significa que eu não vou ter, né, corrente de sequência zero, não vou ter também a impedância de sequência zero. Então é isso que está mostrado aqui, ó. Como a corrente de sequência zero não pode circular em nenhum dos lados, a impedância de sequência zero será infinita, né. Então aqui, se eu entrar com uma tensão aqui, por exemplo, a corrente não pode passar porque aqui está aberto, tá? E ela também não pode retornar. Se a gente voltar aqui nesse caso aqui antes, como ela tinha um retorno pelo terra aqui, o modelo aqui tinha o retorno aqui pelo terra, né, ou neutro. Já desse lado aqui, não existe possibilidade de retorno, né, então, tanto se eu aplicar desse lado aqui a tensão, como desse lado aqui, a impedância aqui vista vai ser infinita, né.